Nós vamos hoje iniciar a exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu marcar meu tempo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta um tanto complexa, não tanto pela forma como lida com alguns assuntos, mas pela quantidade de assuntos que lida e pela complexidade que esses problemas têm para as igrejas, né? Eu acredito que não tenha uma igreja que a gente conheça que tenha em número tantos problemas do tipo que Coríntio teve. Não é só que eles tiveram vários problemas, mas que eles tiveram esses vários problemas em graus assim absurdos, que qualquer um de nós, se visitasse uma igreja assim hoje, a gente diria, isso aqui não é uma igreja. Isso aqui tá perdido, tá longe, precisa melhorar muito ou nascer de novo para ser uma igreja. A região, nós vamos pensar um pouco nisso também, favorecia muito esse tipo de igreja que foi estabelecida lá e o tipo de comportamentos que eles tinham. E o nosso objetivo ao pensar essa carta de Coríntios, e isso vai tomar um bom tempo da gente, para vocês terem uma ideia, pelo menos na previsão que fiz, o primeiro capítulo vai tomar 2 meses da gente. Então, não é uma carta que vai terminar tão cedo. Tenham paciência, que é uma carta em que a gente vai meditar profundamente nela. Tá? Não será muito panorâmico, será bem detalhado. Aí, por que ela é importante? Justamente porque um dos motivos que mais dificulta a gente em escolher uma igreja ou em permanecer na nossa igreja são os tipos de problemas a qual Paulo trata em Corinto. Imagina você entrar numa igreja em que as pessoas são tão irreverentes na ceia do Senhor. Se for uma comunidade nova, vamos lá, você está numa igreja que você está numa denominação com uma cultura totalmente diferente do que você está acostumado. E lá na ceia do Senhor eles bebem vinho mesmo. Pode ser que alguns gostem, outros vão estranhar. E mesmo os que estranham, pode falar assim, bem, é uma questão de interpretação deles. Eles entendem que o vinho é o vinho mesmo. Mas mesmo estes achariam um absurdo se ao terminar a ceia, percebesse que algumas pessoas saíram meios grogues do culto, bêbados, embriagados. Era a condição de Corinto. Tinha gente mais pobre, que o culto deles, eles levavam os alimentos e faziam uma ceia ao final do culto. Alguns iam embora com aquela sensação de que, poxa, nem participamos direito, estamos indo embora com fome. E outros estavam saindo embriagados. Percebam, que tipo de ambiente é uma igreja em que as pessoas são tão descuidadas umas com as outras, umas já chegam comendo e se empanturrando, o culto tá lá rolando e ela tá... E lá, na hora de comer, esses ficam meio com vergonha, não comem, já acabou também. E vão embora assim, uns embriagados e outros com fome. Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios 11, quando vai começar a tratar do assunto da ceia, olha, nisso que eu vou falar, não é por alegria, não é para bênção, é para tristeza, é para maldição, não é para um bem que vocês estão se reunindo. Vocês estão se reunindo para cultuar, mas vocês não estão fazendo uma coisa boa. Imagina dizer dos crentes, ao se reunir para cultuar, dizer vocês não estão fazendo uma coisa boa. Por quê? Por causa do jeito que se comporta no culto. Além de vários outros problemas, dons espirituais, gente se achando melhor que outro porque profetiza, porque fala em línguas, facções na igreja, irmão processando na justiça outro irmão na fé, o jovem que tinha relações com a madrasta. É uma quantidade de problemas que a gente, fora as pessoas que estavam cedendo ao engano de uma heresia, imagina isso dentro da igreja. Não, olha gente, não vai haver ressurreição, a ressurreição já aconteceu. E Paulo falou assim, gente, a ressurreição vai acontecer. Se a ressurreição não existe pra gente, a gente está perdendo o nosso tempo aqui. Pra que a gente cultua? Está baseado em quê? Nossa esperança. Então é vã minha pregação. Para que eu vou continuar pregando se a ressurreição já aconteceu? Uma igreja que estava sendo minada e destruída por uma heresia. A gente fala, não basta a divisão, não basta a bagunça que está no culto. Ainda tem heresia acabando com a igreja. Assim, não deve ser igreja. Esse é o ponto em que a gente então vai concentrar as primeiras palavras da nossa consideração. Nossa leitura hoje vai até apenas o versículo 3. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Diz assim, Paulo,
chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos deter a nossa atenção aqui, porque já dei algumas descrições breves a respeito da igreja de Corinto. Vamos pensar um pouco em Corinto, mas na medida em que as palavras aqui nos permitirem. Primeiro, quem é que está falando nesta carta? Paulo se identifica como Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Bem, quando ele diz Paulo e o irmão Sóstenes, o artigo ali, o irmão, está implicado a ideia de que provavelmente a igreja conhece quem é essa pessoa. Não é um irmão qualquer, não é alguém aleatório. Paulo e o irmão Sóstenes. Por que eu digo isso? Porque nós não temos mais muitas informações sobre quem é esse Sóstenes. Lá em Atos, existe um Sóstenes que ele era chamado de um líder de uma sinagoga que se converteu. Mas não há nenhuma prova em qualquer lugar de que seja o mesmo Sóstenes, porque é um nome muito comum naquela época. E não há mais nenhuma menção de Sóstenes nas cartas do Novo Testamento. Então só podemos inferir que é um irmão que era conhecido da igreja. Há uma probabilidade. Se ele era conhecido da igreja, pode ser então alguém que foi encaminhado pela igreja para Paulo, para poder levar uma carta. Porque Paulo diz que ele foi informado lá na frente. Como é que ele soube de todos os problemas da igreja de Corinto? Fui informado pelos da casa de Cloe. Então, essas pessoas da casa de Cloe deu essas informações para Paulo. Provavelmente esse Sóstenes levou uma carta para Paulo e ele tomou ciência dessas informações. Então, é alguém comissionado pela igreja. Por que alguém comissionaria alguém para Paulo? Porque Corinto, a igreja de Corinto foi fundada por Paulo. Em suas viagens missionárias, Paulo ficou 1 ano e meio na Acaia. A Acaia era a região onde estava Corinto. E lá ele fundou essa igreja. 1 ano e meio evangelizou, fundou a igreja e fundamentou as doutrinas, o evangelho, pela qual a igreja permaneceria em pé. Depois desse 1 ano e meio, ele seguiu a sua viagem missionária. Então, Paulo é o fundador, ele é o pastor primeiro da igreja de Corinto. Isso é muito importante, porque um dos problemas da igreja de Corinto é a dúvida e a suspeita levantados sobre a legitimidade do apostolado de Paulo. Alguns estavam dizendo mesmo que Paulo não era apóstolo de verdade. Que talvez Paulo fosse um apóstolo que foi lá, fez parte de um grupo de pessoas, de líderes, e os líderes acabou incluindo ele no grupo. Ele foi um apóstolo associado, mas ele não era um apóstolo legítimo, né? Ele não era de fato dos 12. E isso estava minando a autoridade de Paulo em Corinto. Então, esse é um dos problemas. E Paulo vai dizer o seguinte: se eu não sou apóstolo, então vocês estão questionando a legitimidade do meu apostolado, então talvez vocês não sejam povo de Deus. Porque quem evangelizou Corinto? Quem fundou a igreja de Corinto? Foi Deus, ok? Por meio do apóstolo Paulo. Os fundadores de igrejas daquela época eram os apóstolos. Eles fundamentavam as igrejas, não apenas criando os grupos, mas estabelecendo as doutrinas nas quais as igrejas iriam crer. Então Paulo diz: se eu não sou apóstolo, então vocês não são os cristãos. Foi um argumento assim. Mas se não me falha a memória, esse argumento está lá em 2 Coríntios, porque o problema permaneceu por muito tempo. Essa primeira carta não é a primeira carta de Paulo escrita para Corinto. Porque lá no capítulo 10, não sei se vocês lembram, a gente já fez uma leitura desse versículo, ele vai dizer: olha, já vos escrevi anteriormente e disse que vocês não se misturassem com os infiéis. E com isso, não digo os infiéis do mundo, mas aqueles que se dizendo irmãos são mentirosos, são avarentos, são incrédulos. Então ele diz que já havia escrito anteriormente para a igreja. Então essa aqui não é a primeira carta. Para a gente está como 1 Corinto, porque foi a carta que sobreviveu dele. É provável que Paulo tenha escrito ao todo 4 cartas para Corinto, mas só sobreviveu a segunda e a última, que para nós é 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ok? Chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Essa frase é importante
Porque se estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo, ele diz: eu não fui feito apóstolo pela vontade de homem algum. Não foi o grupo de apóstolos. Não foi os líderes da igreja que me fez apóstolos. Eu fui chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. E conhecemos um pouco da história de Paulo. Quem foi que chamou Paulo para ser cristão? O próprio Jesus. Apareceu em visão para ele quando ele estava perseguindo os cristãos. Então Paulo não ganhou a posição de apóstolo como um título de igreja. Ele era lá do grupo e o grupo deu um título para ele, porque era comum isso acontecer. Nós vemos outros discípulos serem chamados apóstolos. Barnabé, em algum momento, é chamado apóstolo. Nós temos outros. Essas são pessoas que conviviam com o grupo dos apóstolos. E essa é uma das regras que a igreja adotou ao longo do tempo para estabelecer quais escritos seriam realmente inspirados ou não. Primeiro, deveria ter sido por um apóstolo ou por alguém associado ao grupo apostólico. Então, nós temos realmente alguns apóstolos, Paulo, Pedro, que eram apóstolos, que escreveram cartas no Novo Testamento. Mateus, que escreveu o Evangelho. Mas outras pessoas que não eram apóstolos, mas estavam no grupo deles. Lucas, o evangelista, Marcos, o evangelista, Tiago, o irmão de Jesus. Não é o Tiago apóstolo, tem dois apóstolos Tiago, mas o Tiago, que escreveu lá a carta no Novo Testamento, não é um desses apóstolos. Ele é o irmão de Jesus. Depois que Jesus morreu, provavelmente ele se converteu aos ensinos do irmão e se tornou o escritor de uma das cartas. Ele se tornou um dos grandes líderes da igreja. Quando a gente lê Atos, tem lá o primeiro concílio de Jerusalém para resolver um problema sério de divisão que estava acontecendo na igreja por conta de comida sacrificada a ídolos e outros assuntos. E os próprios apóstolos cederam a decisão desse concílio ao Tiago, o irmão de Jesus, que não era um dos 12. Então esse Tiago tinha um lugar de proeminência na igreja primitiva. Okay? O primeiro Tiago, que foi lá lembra de Pedro, Tiago e João, que era um dos mais íntimos de Jesus? Esse Tiago, ele foi decapitado logo no começo de Atos, perseguido por Herodes, ele foi decapitado. Então, quando Paulo diz que ele não foi feito apóstolo por outras pessoas, mas pela vontade de Deus, ele já está combatendo a dúvida dos coríntios que estavam acusando ele de não ser legítimo na sua função de apóstolo. E existe um outro porém. Paulo não apela para a sua posição de apóstolo como alguém que está dizendo: vocês sabem de quem vocês estão falando? Ele não se gloria da sua posição de apóstolo. Na verdade, Paulo ele tem certo receio de ter que dar essa postura diante dos outros: eu sou apóstolo, porque ele mesmo se considera indigno de ser chamado apóstolo. Se vocês folhearem um pouco mais para frente essa carta de Tiago, de Coríntios, lá no capítulo 15, o penúltimo capítulo de Coríntios, pode ir lá, capítulo 15 de Coríntios. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 15. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Percebem? Na mesma carta, ele demonstra que ao dizer que eu sou apóstolo legítimo de Cristo Jesus, ele não está fazendo isso para se orgulhar de sua posição, porque ele se considera indigno devido ao papel que ele exerceu antes de se tornar cristão. Ele era um perseguidor da igreja. Imagina que Paulo, tendo perseguido a igreja, tendo prendido muitas pessoas, e talvez algumas dessas pessoas tendo morrido sob a autoridade de Paulo. A gente vê Estevão, o primeiro mártir da igreja, por uma palavra de Paulo, por um consentimento dele, apedrejaram. Paulo pessoalmente não apedrejou, okay? Mas foi ele quem deu o aval para isso. Ele tinha autoridade para isso. Então imagine que algumas pessoas, tendo morrido sob a autoridade de Paulo, fossem ou mãe ou pai. Ok. Depois, 10 anos depois, 13 anos depois, o filho dessa pessoa que morreu está lá no culto e um dia aparece na igreja justamente quem para pregar na igreja? Paulo. O homem cuja autoridade levou à morte do próprio pai ou da mãe. Imagina a dificuldade, tanto para Paulo lidar com isso, quanto para os membros da igreja em receberem Paulo como um líder legítimo da igreja. Paulo não podia contar absolutamente com o privilégio da posição.
Não era o papel de líder, não era o nome apóstolo que dava a ele a autoridade. Ele poderia contar apenas com a graça de Jesus que o havia chamado. Se Jesus lhe desse graça para liderar pessoas a quem antes ele havia perseguido, era a única coisa que poderia dar alguma segurança para ele. Pode ser que qualquer um de nós, ao entrar numa igreja que fizemos mal às pessoas, nós poderíamos dizer: não, eu não vou lá. Eu não tenho direito de fazer isso depois do que eu fiz. O que encoraja Paulo a fazê-lo? O que encoraja não apenas a falar à igreja, mas a exercer algum grau de autoridade como líder nessa igreja, depois de ter sido um perseguidor. Apenas a confiança humilde na graça do Senhor. Então, quando ele diz Paulo chamado para ser apóstolo, pela vontade de Deus, ele começa já a estabelecer da onde vem a autoridade. Essa autoridade de Paulo vem dos céus, tem origem divina. Não tem origem no grupo dos 12, não tem origem nas lideranças da igreja, tem origem no próprio Senhor. Bem, também chama atenção para a palavra chamado. No original não existe essa palavra para ser, apenas chamado apóstolo de Cristo. Mas a tradução em português fez muito bem em colocar para ser. Porque quando se diz Paulo chamado apóstolo de Cristo, dá uma ideia um pouco diferente e geralmente pejorativa. Ainda mais ele que estava sendo acusado de não ser um apóstolo legítimo. Não é que ele seja, ele é chamado assim. É semelhante àquela confusão que daria a frase que colocaram na cruz para Jesus. Não coloque lá Jesus, rei dos judeus. Coloque o que ele disse. Jesus, que disse, sou o rei dos judeus. Então essa questão de como se coloca a frase traz um tom mais negativo ou positivo. Mas aqui, essa ideia de chamado, ela é semelhante ao que Paulo disse dos próprios Coríntios no versículo 2. É a mesma palavra utilizada lá, veja lá. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. A NVI está escrito assim. Mas há algumas versões que dizem chamados santos. Alguém aqui está com uma versão que diz? Olha lá. Chamados santos. Chamados santos é a interpretação literal. Porque não tem no grego para serem santos. Igual não tem lá para ser apóstolo. Mas por que o ideal é colocar para serem santos? Porque Paulo ele não foi chamado apóstolo. Não se tornou apóstolo de um dia para o outro. Ele foi um processo, ele foi chamado para ser, para se tornar. Se tornar também é uma boa tradução. Assim como os cristãos não são imediatamente chamados santos. Eles são convertidos e iniciados um processo. Eles são tornados santos. Nesse sentido, são santificados. As traduções mais ideais, então, vai dizer que eles são santificados em Cristo, ou chamados por Cristo, ou separados por Cristo para serem santos. Não se tornaram imediatamente santos, mas para se tornarem santos. É por isso que a tradução realmente traz um sentido melhor quando diz que Paulo foi chamado para ser apóstolo e os crentes foram chamados para serem santos. Ok? Este chamado, me permitam estender um pouco mais a explicação sobre ele. Na teologia, e sobretudo as igrejas reformadas estão acostumadas com isso, aqueles famosos 5 pontos do calvinismo, ou a tulipe, que tem a depravação total, a eleição incondicional, a expiação ilimitada e graça irresistível de Deus, ou chamado eficaz. Esse chamado eficaz, em que consiste esse chamado eficaz? O Evangelho chama todos os homens para se converter a Deus. É o convite do Evangelho. Aquele convite que a igreja na evangelização deve fazer a todas as pessoas. Mas existe um chamado que ele realmente é acompanhado de um poder que capacita a pessoa a entender a verdade e a responder a essa verdade. É o que na teologia nós chamamos de chamado eficaz. Nem todos são capacitados a responder o chamado do Evangelho, o convite do Evangelho. O chamado eficaz é uma capacitação que o Senhor concede ao coração, para que o coração, quando ouve o Evangelho, ele é capacitado a entender e a corresponder. Então é isso? Eu preciso tomar essa decisão hoje, logo, porque a minha alma está em perigo se eu não tomar essa decisão logo. Da onde vem essa consciência? Da onde é despertada essa verdade na pessoa? Da capacitação do Espírito Santo. A isso nós chamamos chamado eficaz. É este chamado com que Paulo foi
encontrado por Jesus Cristo e convocado para seguir ao Senhor Jesus Cristo. E ele imediatamente passa a seguir esse Jesus Cristo. É esse chamado que explica o fato de que quando Jesus Cristo vai chamando os discípulos, lá nos evangelhos, ele simplesmente chega, por exemplo, para Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele está lá na mesa cobrando os impostos. O mestre chega e diz: vem e segue-me. O texto diz que ele imediatamente largou tudo e acompanhou o mestre. Como alguém responde tão imediatamente o evangelho dessa maneira, o chamado de Jesus, enquanto em outras situações em que ele está até curando e fazendo milagres, as pessoas não correspondem a ele? O chamado eficaz, o Espírito Santo capacita a pessoa para isso. E é esta mesma palavra que Paulo usa para os Coríntios no versículo 2. Vocês que estão em Cristo Jesus só estão neles porque vocês foram chamados, e esse é o chamado eficaz que capacitou vocês a responderem o evangelho. Senão vocês não viriam. É compatível com a fala de Jesus em João capítulo 6, que diz: só virá até mim aqueles a quem o Pai conduzir. Ele diz que ninguém pode ir até ele se o Pai não fizer isso. É o que nós chamamos de chamado eficaz. É essa palavra aqui, né? Kletos, em grego, que nós chamamos de chamado eficaz. Um chamado acompanhado de um poder que realmente capacita o coração do homem. Então Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, de tal modo que essa autoridade passou a existir em Paulo desde esse dia. A palavra apóstolo de Jesus Cristo indica, ou numa tradução bem simples, mensageiro, um enviado. Nesse caso, Paulo, tendo sido chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele está no mesmo grau de autoridade dos discípulos de Jesus Cristo. Qual era o critério para ser um apóstolo de Jesus Cristo naquele período? Ter visto o Cristo Jesus e ter acompanhado o seu ministério. Não foi esse o critério que eles usaram para escolher Matias depois que Judas morreu? Os discípulos? Ficou vago 12, mas ele disse que teria 12 tronos, ele disse que seriam 12. Então a gente precisa preencher esse espaço. Lançaram sortes e caiu sobre um tal de Matias, que, a meu ver, não é o 12º apóstolo planejado por Cristo Jesus. Foi uma decisão tomada pelos discípulos, e Matias é mencionado lá no começo de Atos para substituir Judas e pronto, acabou. Ninguém mais sabe de Matias. Há uma provável descrição de como ele morreu, aonde foi que ele exerceu o ministério dele, pelo historiador da igreja, Eusébio de Cesareia. Ele descreve lá como foi a vida dos discípulos, onde exerceram o ministério e como morreram. Mas não está no texto bíblico inspirado, então nós não temos mais qualquer informação de Matias. E logo depois, em Atos, nós vemos Jesus aparecendo para Paulo. Paulo ficando um período 3 anos. Ninguém mais está com Paulo. Paulo não foi até os apóstolos. Quando ele ficou cego, um homem foi lá, orou por Paulo, ele recobrou a visão, e depois disso ele viajou para a Arábia, e ele ficou lá 3 anos. Depois de 3 anos ele voltou e começou a exercer o ministério dele nas igrejas, ajudando as igrejas, antes de ser enviado, né, como fundador de igreja. Ele passou esses 3 anos, ele diz depois em outras cartas: recebi do Senhor Jesus o que vos tenho entregado, o que vos tenho ensinado. Bem, se não foi lá no momento que ele caiu do cavalo, que ele recebeu isso do Senhor Jesus, quando foi? No período que ele passou com Jesus. E é o que Paulo ensina. Eu não recebi essas coisas de nenhum homem, a não ser do próprio Senhor. Então isso cumpre o requisito para ser um apóstolo, um dos 12 naquela época. Ter visto pessoalmente o Senhor Jesus e ter passado um tempo de ministério com ele, de aprendizado com ele, equivalente aos 3 anos lá de ministério de Jesus. Paulo cumpre. Então, pelo menos ao meu ver, Paulo é quem supre o lugar de Judas, que ficou vago quando ele disse que haveriam 12 ao lado dele na eternidade. Paulo nunca reconheceria isso. Tem mais apóstolos no dia de hoje? Não tem. Nem teve depois. Nós podemos admitir que a associação com os apóstolos capacitou alguns homens a serem inspirados pelo Espírito Santo. E foi o que aconteceu. E eles escreveram outros textos bíblicos. Mas essa autoridade apostólica encerra lá. Quem foi o último apóstolo vivo? João. O único, aliás, que morreu de morte natural. Todos os outros foram espancados, queimados, derretidos, esfaqueados, degolados e por aí vai. João morreu velhinho, foi desterrado lá para a ilha de Patmos, viu o fim do mundo, voltou para a Ásia, supervisionou as igrejas da Ásia e morreu velhinho.
Foi o único a quem Jesus abençoou dessa maneira. O que, ao meu ver, eu não sei como isso é na prática. Pensem comigo. Usem a nossa aqui, a criatividade. Você ficou sozinho numa ilha, foi deixado lá para morrer de fome ou pelas feras. E lá, Jesus aparece para você e você vê como vai se dar o fim de todas as coisas. O anticristo, né? Aquelas duas testemunhas, as pragas, as trombetas, a ira de Deus, a Babilônia, a queda da Babilônia, a grande meretriz e aquelas coisas todas. E tem várias visões em que ele vê a adoração no céu. E viu uma multidão, miríades de miríades, milhares de milhares, e sobre os céus e na terra, e debaixo da terra, e os joelhos se dobrando, dizendo que o Senhor é o Senhor para a glória de Deus. E vi serem lançados no lago de fogo e enxofre, e vi os demais entrando no novos céus e na nova terra, e o Senhor foi o Senhor deles para sempre. Amém. Que beleza. Não sei, como João não conhecia nenhum de nós, mas imagine que você estava lá nas primeiras fileiras e ele viu você. A gente não sabe. Ele viu. Então, o Senhor livra ele. Muda-se o imperador, né, que mandou ele para lá. Ele é livre do cativeiro dele, ele volta e ele começa a supervisionar. Imagina, ele volta para as igrejas e as igrejas estão frias, mornas, desviadas ou caindo pelo pecado, cheias de divisão, estão lutando contra o pecado. Como que não será o coração de um pastor como João, que viu o fim de todas as coisas e agora ele tem um grupo de pessoas às quais ele é responsável por pastorear essas pessoas? Não é à toa que quando nós lemos lá aquelas últimas cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, ele tem um tom tão afável. Meus filhinhos, não pequem. Mas saibam que se no dia que vocês pecarem, vocês têm um advogado junto de vocês, lá nos céus, à direita do Pai. Não amem o mundo e nem amem as coisas que existem no mundo. O coração dele totalmente fraternal. Ele era aquele filho do trovão lá. Senhor, foi ele que disse: quer que a gente faça chover fogo do céu para consumir esses que não deram hospedagem para o Senhor? Agora está totalmente mudado. Então ele foi o último. Encerrou João, acabou o período apostólico. Quando a gente fala da igreja primitiva, é a igreja que se segue depois de João. No Novo Testamento, as igrejas que estão ali nós chamamos de igreja apostólica, é o período que as igrejas existem enquanto existem os apóstolos. Paulo, ele é um desses 12, e ele foi o único dos 12 que foi chamado fora do período do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Okay? Bem, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, a quem está destinada essa carta que ele está escrevendo? A igreja de Deus que está em Corinto. A palavra utilizada aqui, eclésia ou eclesia, era a palavra que utilizava para as pessoas que saíam das cidades e iam para a porta da cidade ou para um centro de discussão para poder tratar dos assuntos públicos. Jesus foi o primeiro a utilizar essa palavra, eclésia, quando ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a eclésia de Deus. Não era uma reunião qualquer para decidir assuntos administrativos da sociedade. Era uma reunião para adorar a Deus. A eclésia, ou a igreja de Deus, era um povo que foi separado do mundo. Não era como a eclesia lá, romana, que se afastava de suas casas, de suas cidades, para fazer uma reunião administrativa. É um grupo de pessoas que foram afastados do estilo de vida do mundo e tirados de lá para a adoração a Deus. Esse é um termo muito importante, porque em geral, a igreja, essa palavra é utilizada para se referir à igreja que está em qualquer lugar. No Novo Testamento, nós ouvimos falar sobre a igreja de Deus na casa do fulano tal, a igreja na casa de Priscila e Áquila, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em... Então, não se fala sobre a igreja universal, mas a igreja de Deus em suas expressões locais. A quem são dirigidas essas cartas? As igrejas locais. Ela é útil e ela serve para todo o povo? Serve para todo o povo. Mas vejam a importância que Deus dá para as igrejas locais. Cada igreja local é uma expressão do corpo universal de Cristo. Então, a Bíblia não trata da igreja apenas em termos do corpo universal de Cristo. Eu sou igreja, ou outra igreja. O que importa de igreja é a igreja de Cristo, não a denominação. Essas pessoas acabam jogando fora
a expressão local da Igreja de Cristo. E é necessário que nós convivamos com um grupo de pessoas que vai se tornar essa expressão local do corpo de Cristo. O Novo Testamento dá muita importância para elas. Jesus, na visão de João, lá em Apocalipse, escreve cartas para a igreja que está em Filadélfia, para a igreja que está em Sardes, para a igreja que está em Tiatira, para a igreja que está em Esmirna. Poxa, por que Jesus não mandou uma carta única para todas as igrejas, se é uma igreja só? Por causa da importância que ele dá às expressões locais da igreja. Então, cada igreja local tem uma importância muito grande para Jesus. Por que tem tantas igrejas? Foi assim desde o começo. Não adianta você querer mudar isso. Não adianta você querer desfazer isso dizendo que isso não é igreja. Cristo trata essa igreja assim, nesse modelo, desde que ela começou a existir. E qual igreja? A igreja que está em Corinto. Que lugar é esse, gente? Corinto. Pense num lugar como, sei lá, em termos de Brasil, um ponto turístico muito agitado, muito cheio de gente. Rio de Janeiro, legal. Aliás, o pessoal vem de fora, de outros países, quer logo Corcovado, as praias do Rio, né? Rio de Janeiro. Existe outro? Santos. Ok. Fora do Brasil, tem lugares que a gente considera ponto turístico que a gente vê assim, muitas pessoas falando, quero ir lá, quero visitar. Paris, é uma capital mundial ali, né? Tem mais? Estados Unidos. Aí tem vários lugares, né? Orlando, sei lá. Times Square. E por aí vai. Corinto era esse tipo de lugar na antiguidade. Era uma região que era assim, tem um mar, então tem uma região geográfica que faz como que um círculo, que a água do mar entra ali. E esse círculo quase fecha. E ali tem um porto. E é uma região que emendava várias localidades famosas da época. Então, era um ponto turístico, era um ponto de encontro, era um ponto de comércio. Pessoas de todo mundo passavam por ali. Era um local estratégico para o movimento missionário de Paulo. Nas viagens dele, construir uma igreja ali era importantíssimo. Por quê? Porque não apenas tinha muitas pessoas, mas porque dali sairiam pessoas convertidas que iriam espalhar o evangelho para outros lugares do mundo. Então foi genial. É esse lugar. Mas existe uma desvantagem. Se é o lugar para onde afluem todas as coisas do mundo, comércios e tudo mais, também as piores coisas estão lá. Era o lugar onde estava aquele famoso templo, né, de Ártemis, em que haviam em torno de 100 prostitutas cultuais. Todas as coisas ruins do mundo passavam por ele. Os costumes mais variados existiam naquele lugar. Imagine uma igreja de pessoas que têm costumes de todo tipo. Passam gregos, passam judeus, passam pessoas que foram outrora meretrizes e prostitutas, que foram ladrões, que foram todo tipo de gente. Negociadores ricos, pobres. Deve ser difícil ser pastor numa igreja assim. Imagina uma região da praia, né, de litoral. O pastor tem que ser muito paciente e perseverante num lugar assim. Por quê? Porque lá só tem gente em datas específicas. Ninguém quer ficar morando lá. O pessoal só vai lá para passear. Então não é uma igreja que dá para exigir muita frequência de alguns trabalhos. As igrejas precisam sobreviver com o mínimo de pessoas que estão lá com frequência. De vez em quando outras estão lá visitando. Corinto era esse tipo de lugar, que afluíam e sempre tinha gente e provavelmente haviam pessoas que não ficariam por muito tempo. Poderia contribuir com missões, iriam espalhar para outros lugares, mas não sabemos se as pessoas que saíram de lá permaneceriam cristãs também ou não. Ok. Gregos e judeus estavam misturados nessa igreja. Daí provavelmente aquela facção que a gente vai ver depois, mais à frente, quando falarmos das divisões da igreja, daquelas facções do tipo de pastor. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. É provável que Pedro tenha passado lá? Pouco. Provável mas é pouco provável. Mas pode ser que os gregos que faziam parte da igreja valorizassem mais o apostolado de Pedro por causa era judeu. Ainda que Paulo também fosse judeu, mas ele era um missionário aos gentios. Ele era conhecido naquela época por ser o pregador dos gentios. Mas Pedro, ele deixou claro lá em Atos que ele ficaria com os judeus. Ele seria o camarada que ia ficar administrando a igreja de Deus entre os judeus. Então os grupinhos poderiam ter esse tipo de favoritismo. Apolo, Paulo, Pedro.
por conta desse tipo de associação. Inclusive, quando Paulo fala apóstolo pela vontade de Deus, ele já está começando também a entrar nesse assunto das divisões da igreja. Ele não é apóstolo que pertence a alguém, ele é um apóstolo que pertence a Jesus Cristo. Então ele não favorece nenhum grupo na igreja. E aqui, sobretudo essa igreja de Corinto, ele vai lidar com vários tipos de problemas em que ele precisa manter essa neutralidade. Corinto é uma igreja problemática, numa região problemática. Nós temos problemas culturais afetando a igreja, com implicações doutrinárias e éticas. Esse era um problema para Paulo. As pessoas estavam se tornando cristãs e não estavam sabendo aplicar a doutrina, a teologia que eles aprenderam dos apóstolos, a condição ética deles. Imagine você, por exemplo, dizendo assim: existe uma cidade dominada pela prostituição, sobretudo prostituição cultural. Assim, olha, ainda que um dia eu peque desse jeito, que eu tenha uma relação com uma prostituta, não há nenhum problema, porque o corpo vai morrer, né? A alma foi salva, o que acontece com esse corpo não tem nenhum problema. E daí Paulo vai ter aquela fala, assim, ó, quem se une com uma meretriz, faz-se uma só carne com ela. Então não é... Essas pessoas estavam desprezando o corpo, por causa de uma heresia que estava surgindo na época. Mas mesmo assim, esse era um problema muito grave. Daí também a facilidade com que talvez o jovem que teve relação com a madrasta não visse tanto problema, porque talvez fosse algo comum lá naquela época. Comum assim, não era público, mas algumas pessoas praticavam isso. Paulo vai dizer, tem gente que está fazendo coisa aí que é um escândalo até para os de fora da igreja. Então não é uma coisa assim que se pratica e sai contando para todo mundo. Era o que estava acontecendo com o jovem da igreja. Para essas pessoas da igreja, muitos de seus problemas podem ser resultado de que não deixaram para trás o estilo de vida promíscuo do qual foram convertidos. Então, Corinto é essa cidade problemática. E não à toa, dentre todas as igrejas do Novo Testamento, é a igreja mais problemática que vai ter. E ainda assim, Paulo sabendo de tudo que está acontecendo, Paulo sabendo do jovem fornicário, Paulo sabendo das acusações de mulheres na igreja querendo divorciar-se, porque tem maridos que não são cristãos, não quiseram se converter junto com elas, de homens processando outros na justiça, de orgulho excessivo na igreja e tudo mais. Como é que Paulo se dirige a essas pessoas? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Ok, aqui a gente entra no entrado. Com certeza, a gente não se dirigiria a uma igreja dessa do jeito que Paulo está fazendo. Pode ser qualquer coisa, pode ser, a igreja, basta, tá bom. Pode ser uma igreja, não é uma igreja madura, mas é uma igreja. E santos? Bem, santos não, santo é outra história. Não tem nada de santo nesse monte de pecado espalhado nessa igreja. Como é que Paulo, ciente de toda esta condição de comportamentos pecaminosos, se dirige antecipadamente a essas pessoas como santificados por Cristo Jesus e para serem santos? Ao que tudo indica, ainda que Paulo tenha essa consciência, ele sabe que os cristãos aqui, na verdade, não manifestam esse caráter santo. Tanto que ele vai tratar dessas situações. Mas lembra que eu falei sobre chamado? Chamado é aquele convite que Deus fez com um poder capacitador. Há um outro termo utilizado, pelo menos na Bíblia. Chamado eficaz é um termo da teologia. Mas há um termo bíblico que mostra essa capacitação para uma vida de acordo com Deus. Alguém faz uma ideia de que palavra é essa? É uma palavra que nós usamos com frequência para habilidades e talentos. Quase. Vocação. Paulo vai usar lá em Efésios, dizendo para a igreja, olha, vivam de acordo com a vocação para o qual foram chamados. A palavra vocação significa o seguinte, vocês antes não podiam, mas agora, mediante o chamado de Deus, vocês foram capacitados para viverem à altura da vontade dele. Essa capacitação Paulo chama com frequência, no Novo Testamento, de vocação. A vocação dos santos é serem santos. Não há desculpa, então, para o crente viver uma vida fora de santidade dizendo que é a carne, é o pecado, é o lugar onde eu vivo. Paulo, não.
Vocês foram vocacionados para não serem mais assim. Vocês foram chamados para serem santos, para abandonar a antiga vida. E aqui vale também uma observação. A igreja de Deus. Já para combater os eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Não. A igreja de Deus. Quem fundou aquela igreja em Corinto? Paulo. Mas ele vai dizer de quem é, a quem realmente pertence aquela igreja? Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, santificados por Deus e chamados para serem santos. Vocês pertencem a Deus. E quando Ele os chamou, Ele os capacitou para seguirem o caráter dele. Até aquele momento, e é o que o resto da carta vai dizer, vocês estão demonstrando mais o caráter da região onde vocês moram do que o caráter do Deus que chamou vocês. Percebam o contraste. Vocês são a igreja de Deus que está em Corinto. Vocês não são a igreja de Corinto. Vocês não pertencem a esse ambiente de Corinto. Vocês pertencem ao Deus que chamou vocês. E esse Deus que chamou vocês é um Deus santo. E é por isso que a vida de vocês deve responder às condições nas quais vocês vivem, devem responder às exigências, né, dos eventos que estão acontecendo em torno de vocês com santidade, com o caráter do Deus que chamou vocês. Porque vocês são a igreja de Deus. Vocês não são a igreja de Apolo. Vocês não são a igreja de Paulo. Vocês não são a igreja de Pedro. Vocês são a igreja de Deus, que estão em Corinto chamados para serem santos. Também a palavra santificados, ela, na verdade, ela se refere ao momento da conversão. A gente já se referiu isso aqui algumas vezes, eu vou lembrar vocês. Lembra quando a gente faz a ceia e temos os elementos, pão e vinho, que eles têm um uso comum. Mas nós fazemos algo para separar o pão e o vinho do seu uso comum. O que fazemos? Oramos, porque a oração consagra, separa o pão do seu uso comum. A conversão separa o homem da sua vida desse mundo para uma vida que agrada a Deus. Retira ele daquele contexto pecaminoso para uma nova vida de santidade. Então a palavra santificados literalmente significa separados. E pelo menos uma versão em português, a Nova Bíblia Viva, diz que os cristãos aqui, ao invés de santificados em Cristo Jesus, mas separados por Deus para serem santos em Cristo Jesus. A palavra separados é uma tradução em português muito adequada. Convertidos, separados do mundo para o Senhor. É santificado. Quando se diz a Deus, a gente não foi apenas tirado, mas foi dedicado para Ele. Essa dedicação, geralmente a gente conhece pela palavra consagração. Uma pessoa na igreja que é dedicada para o serviço do Senhor, ela é consagrada para o serviço do Senhor. É isso. Então, santificados, aqui se refere ao processo de conversão. Vocês, amados, foram santificados, vocês foram convertidos. Como é que Paulo está chamando essa turba de pecadores de convertidos, santificados, consagrados ao Senhor? Ok, a conversão não modifica imediatamente a vida das pessoas. E é por isso que ele usa os dois elementos. Vocês foram santificados, vocês foram separados por Deus, chamados para se tornarem santos. Vocês não são imediatamente santos, mas são chamados para ter uma vida de acordo com essa santidade. São vocacionados para isso. Estes se tornarem santos, então, pode ter uma tradução também melhorada em português, que nas versões que eu li, eu só encontrei na NVT, a nova versão transformadora, que é mais recente, mas é uma versão muito boa para quem gosta das linguagens mais atuais. É uma das melhores traduções que tem. A NVI, ela está entre aí o que a gente está acostumado a ler nas igrejas. Mas a NVT, ela usa uma linguagem bem mais popular, NVT, que não está assim no versículo 2. Santificados em Cristo Jesus e chamado para serem santos. Ao invés de chamados para serem santos, está para ser seu povo santo, certo?
Essa é uma tradução adequada. O sentido dessa palavra, chamados para serem santos, é: a partir de agora, vocês que foram separados do mundo para Deus, foram chamados para ser um povo santo do Senhor. Isso lembra alguma coisa? Israel. Olha, estou enviando vocês para Canaã, e quando chegarem lá, vocês não vão imitar os costumes dos povos que moram lá. Em suas relações íntimas, em seus negócios, em seus comércios. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus, que os livrou do Egito, é santo. Vós também sereis santos. Então esse título, Povo Santo do Senhor, era uma atribuição original a Israel, o povo do Senhor que foi separado do mundo para ser testemunha de Deus no mundo. E o Senhor diz: porque vocês agora pertencem a mim, que sou santo, vocês são o povo santo de Deus no mundo. Paulo está atribuindo à igreja de Deus em Corinto e dizendo: vocês que foram convertidos e chamados por Deus, agora vocês foram chamados para serem o povo santo de Deus. Então ele não se refere aqui à santidade específica. Vocês foram chamados para ter uma vida de oração, meditação. Não, eles estão chamando vocês foram chamados para ser o povo santo do Senhor. O povo que agora tem uma cultura diferente, que tem um viver diferente. Outrora vocês eram daquele jeito, agora vocês são de outro. Vocês são o povo santo do Senhor. A antiga atribuição dada a Israel pertence agora à igreja de Cristo. E há um termo muito interessante utilizado aqui agora: chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A frase que diz os que invocam, tudo isso em grego é uma palavra só. Os que invocam. É uma palavra que ela é difícil e muito feia, então não vou nem dizer, você nem tente guardá-la. No 10ª marca nós estudamos um pouco desse termo, né, o problema lá da epiclesis. Os que invocam quase tem o sentido de um título. A igreja é a comunidade dos que invocam. Essa palavra ela é um problema discutido na área de liturgia, na teologia. Por quê? Porque quando fala dos que invocam o nome do Senhor, não está falando de qualquer momento de um crente que está lá em casa ou na rua e está falando com Deus. Se refere ao momento que os crentes se reúnem e a primeira coisa que fazem é invocar o nome do Senhor sobre si para começar a adorar ao Senhor. Os que invocam o nome do Senhor, o título dado ali, é uma palavra ou é uma situação litúrgica do culto dos crentes. Paulo escreve essa carta aos Coríntios para ser lida e para ser meditada no momento da reunião deles. Ok, a prática vai se estender ao longo da vida, mas é ali o momento da reunião em que os assuntos aqui descritos vai orientar a vida deles. É um momento muito importante, então Paulo considera a carta dele também de extrema urgência e importância. Os que invocam sugere uma outra coisa também muito importante. Se a primeira coisa que o povo santo de Deus faz quando se reúne é invocar o nome do Senhor, é uma indicação de que eles estão reconhecendo que o culto depende, em última instância, não do desejo do povo de querer fazer isso, mas de Deus se fazer presente no meio dessa reunião. Caso contrário, não se precisaria invocar o nome do Senhor. Apenas chegamos, cantamos e celebramos ao Senhor e vamos embora. Mas o culto não é algo que é desenvolvido da nossa estratégia, do nosso planejamento litúrgico. Vamos fazer uma programação de culto e é assim que vai ser, e o culto vai ser uma bênção. A bênção não resulta das nossas estratégias, da nossa programação, mas resulta em o Senhor se fazer presente e capacitar os crentes a adorarem a Deus. Sem a presença desse Deus, não estamos capacitados à adoração, não estamos capacitados à comunhão, não somos capacitados a ser o povo de Deus. Então quando Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto, chamados para serem santos, com todos os que invocam ao Senhor. Ele então está falando também dessa santidade no contexto litúrgico. E é por isso que é tão frequente Paulo usar aquela frase: quando vocês se reúnem, façam isso, façam com ordem e decência, exerçam os dons. Quando vocês se reúnem, para qual momento é destinado o exercício dos dons espirituais? Para o momento do convívio e das reuniões dos crentes. Vejam só, Deus não deu dons à igreja para eles exercerem nas suas funções empresariais, os seus negócios particulares.
É para a edificação da igreja. E quando vocês se reúnem, entoem salmos e cânticos espirituais. Advirtam uns aos outros. Consolem, exortem, encorajem uns aos outros. Ministrem a palavra de Deus entre vocês. Orem ao Senhor. Então essas bênçãos dadas por Deus estão sempre reservadas ao momento litúrgico. Vocês percebem como Paulo ele enfatiza e ele dá prioridade a esse momento de reunião da igreja? No momento da reunião, Deus se faz presente mediante a invocação dos crentes. Senhor, estamos aqui reunidos. Venha sobre nós e preside sobre nós para conduzir esse momento. É um reconhecimento de que nenhum culto é culto verdadeiro se Deus não o autorizou, não o legitimou e, sobretudo, não se fez presente. É possível que haja muitos cultos em que Deus não esteja se fazendo presente. E muita gente estão chamando de Deus coisas que não têm nada a ver com a vontade dele revelada na Bíblia. Nem sequer fazem questão da presença dele quando se reúnem. O que querem é se sentir bem, é estar no lugar que deem algo semelhante ao que ele... Vocês já perceberam como as pessoas tentam fazer os cultos? Dar a eles as sensações que eles experimentam no mundo? Tipo assim, a gente precisa que o nosso culto seja um pouco mais alegre. Sabe quando você está lá na festa e o pessoal está feliz? Então, vamos fazer algo assim? A gente quer replicar as alegrias do mundo num ambiente de santidade que pertence ao Senhor, que não pertence a nós. A gente quer organizar o culto do nosso jeito quando Deus nunca deu permissão para executar um culto do nosso jeito. Ele tem o jeito dele para isso. Mas a gente quer replicar as alegrias que a gente experimenta lá. Aqui não podemos. Invocar o nome do Senhor tem por implicação que a nossa reunião não é fruto da nossa decisão e estratégia, nem da nossa vontade, mas em que o Senhor se fez presente para abençoar aqueles que o amam e vieram para comungarem em Cristo Jesus dessa presença divina, desta participação no corpo real de Cristo, e assim sermos edificados segundo a vontade dele. Amém? E ele então termina a saudação dizendo: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando então como um enviado e um mensageiro. Dirijo a vocês graça e paz, e desejo a vocês da parte do nosso Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente a pergunta: como saudar com as bênçãos graciosas de Deus e a paz, que é um termo que ele traz lá dos judeus, né? Shalom, associa a uma saudação bem típica dos corintos, dos gentios da época, né? A prosperidade, bênçãos, alegrias para vocês. Ele une dois, caris, graça, e shalom, paz, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Não dos lugares onde vocês procuram, mas da parte desses, sejam com todos vocês. Como Paulo se dirige a tantos pecadores, como Paulo vê uma igreja de tantas pessoas tortas e erradas, não apenas se referem a elas como santos em Deus, mas ainda deseja graça, né, e envia da parte dele como um missionário, como um enviado de Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus. Será que Paulo se equivocou? Será que Paulo foi precipitado? Será que Paulo não incorreu naquele erro que Jesus diz de lançar pérolas aos porcos? Será que Paulo não pegou o evangelho e jogou no pés das pessoas pisotearem? Será que ele não foi apressado em fazer uma coisa dessa? Da onde vem essa convicção de Paulo? Bem, Paulo tem uma vantagem que nós não temos. Ele conheceu pessoalmente ninguém conhece essa igreja melhor do que Paulo. E saber que a igreja se aprofundou nesses pecados, talvez não fosse uma surpresa, ainda que fosse uma tristeza para Paulo. Paulo é um pastor que ama tanto essa igreja, que mais lá na frente, no capítulo 4, por volta do final do capítulo 3, capítulo 4, ele vai dizer assim: ainda que vocês tenham muitos pastores, muitos líderes, vocês só têm um pai espiritual, porque fui eu quem gerou vocês em Cristo Jesus pela palavra de Deus. Paulo tem um apego a essas pessoas. E Paulo não é o tipo de pessoa que costuma jogar panos quentes sobre as coisas. Ele confrontou Pedro.
Quando Pedro estava agindo incorretamente, eu falei cara a cara com Pedro. Lancei em rosto o pecado que estava cometendo. Paulo não é esse tipo de pessoa. Aliás, na segunda carta, ele está com medo de, às vezes, ter sido pesado demais com a igreja. Tanto que quando ele está presente, ele diz assim, alguns de vocês me acusam, porque quando eu estou presente, sou mais manso. Quando eu estou em carta, parece que eu sou mais pesado. Porque ele tem um vínculo com essa igreja. A convicção de Paulo vem de saber que o que procede de Deus não deve ser, guardem isso, não deve ser avaliado por critérios que nós estamos acostumados, seja por nossos sentimentos, seja pelo que a gente acha das coisas. As pessoas achavam que Paulo não era um apóstolo legítimo. E o próprio Paulo dizia que ele não era digno de ser chamado um apóstolo. Mas Paulo é o tipo de pessoa que diz: o que as pessoas acham de mim, ou até o que eu acho de mim, não tem mais poder e não tem mais valor do que o que Deus fez da gente. A nossa identidade não se faz do que as pessoas acham da gente. Isso tem peso em testemunho? É claro que tem peso em testemunho. Mas a verdade sobre o cristão que cai em pecado não é o que ele sente sobre o pecado dele, mas é o que ele é em Cristo Jesus e ponto. Se eu for depender do que eu acho dos meus pecados para dizer que tipo de cristão eu sou, eu estou perdido. Eu devo definir a minha identidade em Cristo Jesus pelo tipo de Senhor que Ele é para mim. Apesar dos meus pecados, Ele morreu por cada um deles. E Ele ressuscitou para me purificar de cada um desses pecados. Um cristão que luta contra a mentira, um cristão que luta contra a imoralidade sexual, um cristão que luta contra a avareza, um cristão que luta contra qualquer tipo de pecado, é um cristão. Imaturo, mas é um cristão. É assim que Paulo vai lidar com o Coríntio ao longo da carta. A convicção dele foi de saber o seguinte: eu preguei o Evangelho e vocês corresponderam verdadeiramente ao Evangelho. E isso só é possível a quem o chamado eficaz libertou das amarras do pecado. Então não é porque você pecou, eu vou olhar para dizer para você, você é um ímpio. Porque eu acho que um crente não seria assim. A evidência de Paulo não é o que os olhos veem ou os sentimentos do coração. Paulo vai dizer que nem a consciência dele é um critério para definir a identidade dele. Lembra que Paulo falou certa vez? Falou assim, olha, a minha consciência não me julga de pecado algum, ainda que vocês estejam me acusando. Mas nem a minha consciência, por ela eu me justifico. Paulo vai dizer que não é porque ele está bem com a posição dele que ele se sente então justificado. Eu estou me sentindo justificado de não ser alvo dessa culpa que vocês estão lançando sobre mim, porque eu sei que Jesus me chamou. Eu peco. Mas a minha consciência não diz para mim se eu devo continuar ou não. O Senhor que me chamou e me colocou aqui, Ele tem o critério pelo qual eu devo agir como líder cristão ou não. Isso é uma coisa difícil pra gente, porque a gente acha que a gente é cristão de verdade no dia que a gente está bem. No dia que a gente viu que a semana inteira a gente não pecou muito. Poxa, eu sou um cristão em Cristo Jesus. Paulo, não. Vocês são cristãos em Cristo Jesus porque vocês foram chamados por Ele e separados por Ele do mundo e colocados por Ele no meio do povo santo de Deus. O que você sente ou deixa de sentir não define mais a sua identidade. É por isso que Paulo se dirige assim. É assim que nós devemos olhar. Poxa, mas minha igreja tem isso e tem aquilo. Não é igreja de verdade. A nossa igreja não deve ser definida em sua identidade por esses tipos de critérios. Devemos suportar as falhas e pecados uns dos outros, com a confiança de que quem verdadeiramente molda a identidade cristã nas pessoas é Jesus. E Ele está suportando cada um de nós, não apenas o menos pecador e o mais pecador da nossa igreja. Mas cada um de nós, Ele está suportando a gente com paciência em cada um dos nossos pecados todos os dias. Todos os dias. É assim que todos nós fomos santificados, para sermos santos diariamente em Cristo Jesus. Amém? Bem, a minha expectativa e oração é que essa percepção da igreja a quem Paulo se dirige defina um pouco o consolo do nosso coração a respeito da nossa identidade. Não devemos variar as nossas convicções
porque estamos bem ou não com o que a gente acha de que deve ser um cristão, mas com a palavra de Deus, que diz que o que Cristo fez de nós está acima de toda a percepção da nossa consciência ou do nosso coração. Isso nos dá mais segurança, isso nos dá mais estabilidade, e a nossa vida varia menos em nossa confusão, em nossas dúvidas. Nós permanecemos por mais tempo em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus permita a vocês perceberem que ser igreja não tem a ver com as nossas ideias de igreja, não tem a ver com os modelos de denominações diferentes de igrejas que nós vemos, mas com o ser chamado por Cristo e colocado no meio do povo de Deus. Soberano Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente por meio desta palavra, a fim de que o nosso coração não tenha domínio, não tenha vantagem para definir nossa condição emocional, nosso estado emocional a respeito da nossa identidade. Queremos olhar para Jesus Cristo e saber que o que Ele fez conosco um dia, nos tirando do mundo, é o critério definitivo pelo qual nós devamos saber que pertencemos ou não ao povo de Deus. Que o Senhor assim mantenha alegre os nossos corações. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar nosso culto com mais um cântico e oração. Amém? Aí você já faz a oração.
Pai eterno, Pai querido, Deus de misericórdia, te louvamos, Senhor, por mais este culto, Pai, por mais este dia e esta semana que se inicia e que podemos, Senhor, iniciar essa semana na Tua presença, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, porque não é o que fazemos, não há nada que façamos, não há nada em nós para que o Senhor possa ter olhado para nós e nos dar a salvação, mas obrigado pelo Teu Filho, Senhor, que o Senhor deu, que o Senhor o esmagou, o Senhor moeu ele, Pai, por nós, por conta dos nossos pecados, para que em Cristo tivéssemos, Senhor, a vida eterna. Obrigado, Senhor, por termos a nossa identidade como cristãos em Cristo Jesus, e não por estarmos aqui num domingo, não por fazermos parte de uma igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, Pai. Que tenhamos em mente, Pai, ao longo da semana, a salvação que vem de Ti, que só está em Ti e nos é dado de graça por meio da fé em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por mais esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.